trabalhe essas questões, né? A academia ela precisa falar, né? A academia precisa estar ativa, já que as coisas acontecem a partir daqui, né? As mudanças vão acontecer a partir do debate, né? Então isso é muito importante. Eu agradeço as minhas 3 meninas superpoderosas do programa. Elas sabem o que eu estou falando, né? Andréia, Ana e a Sarita. Elas têm feito um trabalho muito bacana. A cara de vergonha da Sarita. Ele é uma pessoa igual a gente, tá, Sarita? Ele entendeu a piada que é da nossa geração, né, professor? É E elas verdade. são ótimas, que elas têm feito um trabalho muito bacana enquanto discentes do programa em organizar esse evento, que não seria feito sem as duas. E eu coloco a Sarita num bolo porque o que ela não faz numa coisa, ela está fazendo em outra, né? Então, mesmo que ela não esteja à frente de algumas atividades, ela está sempre realizando outras. Então, parabenizo elas mesmo. E reitero que você é bem-vindo aqui, professor, conosco. Espero que você goste da nossa casa. O nosso programa está de portas abertas aí, para se você quiser fazer alguma pesquisa, alguma atividade conjunta, tá? Se sinta aqui acolhido no nosso programa. Maravilha, é um programa excelente, né? Até pelas próprias linhas de pesquisa. Atualmente, não é muito meu objeto de estudo, né? O meio ambiente e sustentabilidade, mas eu percebi que vocês têm uma linha de pesquisa nessa área, né? E aí esse grupo de pesquisa lá do PPGD da Unesa, né? Com a liderança da professora Isabela Franco, a gente começou o grupo agora, né? Então nós vamos ter algumas reuniões ainda. Então, quem sabe a gente consegue fazer um intercâmbio aí de ideias, né, dentro dessa linha de pesquisa de direito, políticas públicas e sustentabilidade. Vai se encaixar bastante É, com o que o pessoal vem trabalhando lá no grupo. o nosso programa deu uma modificada nas linhas, eu até marquei já uma reunião para conversar sobre isso. Então, assim, fica tranquilo, com certeza uma das linhas vai dar para encaixar, porque agora a gente tem a linha de instituições e política pública, que é a linha que trabalha de fato com os poderes, com os entes federados e com os sujeitos da política pública. E temos uma linha de direitos humanos e política pública também, que trabalha com essas questões. Então, agora o programa conta com 3 linhas, que aí consegue, professor, albergar todo mundo que não necessariamente trabalha com sustentabilidade. Por exemplo, sustentabilidade não é algo que eu ainda desenvolvo plenamente, talvez sustentabilidade de jeito administrativo. Mas agora, com o novo desenho das linhas, a gente consegue, eu acho que, garantir que os professores tenham mais aderência e abrir a casa para mais parceria. Então, você tendo interesse, a gente conversa, vê qual linha se encaixa melhor, qual projeto se encaixa melhor, e a gente conversa com calma. Seja bem-vindo, Jordão. Obrigado, bom dia. Boa tarde, Jané. Boa tarde a todos. Acho que em decorrer da hora, é bom a gente já iniciando, professor Emerson. Claro. Todos bem-vindos. É um prazer receber o professor Eri Silva aqui no PPGD. Vamos dar início à gravação, tá? Essa gravação vai ser feita pela captura da tela, então vocês não vão precisar autorizar, mas é bom informar que está sendo gravado, porque depois vai ser disponibilizado no canal do YouTube do PPGD. E então passo a palavra para o professor Emerson e agradeço mais uma vez tanto ao professor Emerson quanto aos colegas presentes e especialmente ao professor Eri Silva por ter aceitado disponibilizar aí do seu tempo para compartilhar com a gente desse momento. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos e todas. Acho que é mais uma alegria a gente, nessa sexta-feira, estar continuando esse ciclo de debate sobre a prática forense em políticas públicas, né, que tem por finalidade a gente discutir com operadores do direito a sua percepção de como as políticas públicas podem ser realizadas ou não por via do processo judicial, com todos os atores, né, com juízes, advogados, promotores. É uma alegria. Hoje nós vamos receber o professor Ari Silva, que gentilmente aceitou a nossa acolhida de vir no programa. Então, gentilmente vai conversar um pouco com a gente sobre a sua percepção nesse debate. Quero que o senhor se sinta livre. Eu vou mediar a partir das falas que eventualmente o senhor for dando, e se sinta em casa, acolhida aqui no PPGD. Queria agradecer a todas e todos aqui que estão compondo o nosso debate, né? Que é o grupo de
discentes do nosso programa de pós-graduação. Nós temos tido, professores, esse enfoque, né? Em vez de fazer um evento maior, grande, que abranja alunos da graduação, a gente tem feito eventos mais focados na pós-graduação, que é onde os debates teórico-acadêmicos vão acabar sendo realizados mesmo. Então, seja bem-vindo. Agradecer de novo eu sei, a Sarita até tirou a câmera, né, depois que eu falei isso, mas eu vou deixar registrado também, tá, Sarita? Agradecer as meninas superpoderosas, né? A Andréia, a Ana, a Sarita, que tem feito um trabalho, assim, professores, brilhante no nosso PPGD em relação aos discentes e que me deixa muito feliz. Não fica chateado, não, Jordão. Quem sabe a gente arranja um personagem aí depois para vocês também. Mas queria agradecer às meninas por estarem fazendo esse trabalho de dedicação, de carinho e de produção de uma atividade bastante profícua aqui no nosso programa. Parabéns. Professor, eu passo a palavra para você, para o senhor fazer uma abordagem inicial. Vou te pedir se você faça uma abordagem inicial, se possível, não esgote o tempo todo, para a gente poder eventualmente fazer um debate, porque hoje a gente tem reunião às 3 horas, que já estava marcada anteriormente, então a gente vai ter que encerrar a live, uma live curta mesmo, mas se você puder fazer uma apresentação e deixar um tempo para a gente debater, eu acho que todos nós vamos agradecer, tá bom? Claro, muito obrigado, professor Dr. Emerson, obrigado também às organizadoras do evento, especialmente a Andréia, né, que foi quem me fez o convite de forma muito gentil, fiquei bastante feliz, surpreso, né, mas bastante feliz. Eu sou egresso do PPGD da Unesa, né, as nossas linhas de pesquisa lá são um pouquinho diferentes das linhas de pesquisa aqui do PPGD da Unirio, né? Embora esse tema políticas públicas ele tenha feito parte um pouco também da minha dissertação de mestrado, e aí eu quero fazer uma abordagem um pouco próxima, né, do que eu escrevi por lá, claro, dentro de um outro contexto, mas um pouco próxima, né, do que foi dito por lá, né? Mas a minha abordagem, ela, em decorrência de que nós estamos diante de um ciclo de debates, né? Ela já tinha uma previsão de realmente ser um pouco mais curta, pois eu não tenho hoje a pretensão de oferecer respostas, não tenho a pretensão de oferecer nenhum tipo de dogmática, né? O que eu gostaria hoje de fazer aqui era apontar alguns elementos que eu compreendi como elementos importantes dentro das políticas públicas e, a partir dessas provocações, que a gente pudesse, então, gerar aí um debate, inclusive um debate em que a gente possa trocar algumas ideias aqui, né? Bom, não é, de fato, né, como eu já mencionei, um objeto do meu estudo, né, as políticas públicas, embora algumas políticas públicas judiciárias, fatalmente, a gente se depara com elas, mas o tema política pública, de fato, ele não compreende um objeto de pesquisa com o qual eu me debruço, né? Então, falando, né, aqui para um PPGD em que a temática políticas públicas é uma temática dentro da própria área de concentração, né, falar para especialistas vai me deixar um pouco constrangido, né? Falar para especialistas, então, vai ser mais um aprendizado para mim, então eu vou lançar para vocês as provocações para que vocês possam, então, a partir delas, desenvolver melhor, né, essa temática. Mas eu tenho algumas impressões, né? A gente estuda, então, embora não seja um objeto específico de pesquisa, a gente se depara com essas situações ao longo das nossas pesquisas, ao longo do nosso estudo, e, portanto, algumas impressões a gente tem, e são essas as impressões que eu gostaria de trazer para vocês. E aí eu vou fazer algo um pouquinho diferente do que a gente aprende no mestrado, né? Que é o nosso recorte, né? A gente ouve a todo momento, e na nossa dissertação, na nossa tese, a gente precisa efetuar um recorte. Eu vou ampliar isso. Então, na verdade, eu vou fazer o contrário, né? E aí eu gostaria de trazer 3 pontos, né, principais aqui dentro desse tema de prática forense e políticas públicas, começando, então, primeiro com um conceito, né, de política pública, um conceito que de novo, né, não é um conceito que parte de uma compreensão de estudo minha, mas um conceito
geral, né, que a gente possa trazer aqui, para, a partir desse conceito, a gente trabalhar, então, um pouquinho um terceiro ponto, que é a viabilidade do processo estruturante. E temos o ponto ao meio, né, o segundo ponto, que seriam as políticas públicas judiciárias efetivadas pelo CNJ, né, e que impactam, então, vão impactar na prática forense. Bom, eu falo de um ponto de partida, né, ou de uma perspectiva da advocacia. Soube que o juiz Érico esteve presente, o juiz federal, né, esteve presente, falando a partir da perspectiva da magistratura. Infelizmente, eu não consegui um tempo hábil para ouvi-lo, né? Eu assisti alguns pontos da palestra, mas, infelizmente, eu não consegui um tempo hábil, já que aqui na Estácio, né, onde eu leciono, nós estamos passando aí pela terceira semana acadêmica nacional, então algumas obrigações precisaram ser cumpridas, mas eu falo da perspectiva da advocacia, né? Mais de uma perspectiva de uma praxe forense da advocacia mesmo, do que talvez propriamente da academia, né? Embora alguns pontos aqui a gente precise trazer, então, elementos teóricos também. Bom, então, já nesse primeiro ponto, né, entrando no primeiro ponto, nas pesquisas que a gente pôde realizar, encontrei um conceito bem objetivo, né, dado pelo Tribunal de Contas da União sobre o que viria a ser uma política pública. E o conceito que foi encontrado seria o conjunto de intervenções e diretrizes emanadas de atores governamentais que visam tratar ou não problemas públicos e que requerem, utilizam ou afetam recursos públicos. Bom, então, a partir desse conceito, que é um conceito que talvez seja um conceito bastante amplo, mas que é bom que seja assim para que a gente possa trabalhar esses principais pontos, eu gostaria primeiro de entender o que são, então, esses atores, ou quem são, melhor, né? Quem são esses atores governamentais? Isto é, quem estaria autorizado pela Constituição da República a efetivar políticas públicas. E aqui a gente entra num grande debate que, pelos highlights que eu pude ver, né, da palestra do professor Érico na semana passada, salvo engano, semana passada, né, ele fala sobre também a perspectiva da magistratura, né, mas aqui quem são, né, então, esses atores governamentais? Então, essa talvez seja uma das grandes discussões, né, acerca das políticas públicas, que permearam aí, então, boa parte do tempo doutrinário, né? Isto será que o juiz poderia ser um ator governamental a ponto de efetivar políticas públicas, ou ele estaria alheio, né? Ou ele seria um terceiro que não faria políticas públicas? Bom, sobre esse ponto, me parece, né, que tivemos aí um movimento evolutivo na doutrina, né, que começa com uma insindicabilidade total, né, do mérito administrativo. Isto é, o Poder Judiciário não faria análise do mérito administrativo, uma vez que ele faz parte da discricionariedade administrativa e, portanto, então, o juiz não estaria autorizado, em razão do princípio da separação de poderes, a efetivar ou tratar de qualquer questão sobre matéria envolvendo políticas públicas, né? Bom, avançando no entendimento doutrinário, uma segunda hipótese ou uma segunda posição que vem surgindo, deixando para trás essa insindicabilidade do mérito administrativo, começa a autorizar, né, a possibilidade de que o juiz invada mérito administrativo, desde que seja para exercício de controle de legalidade ou legitimidade. Então, nesse ponto, o juiz ele não faria políticas públicas, ele não interviria de forma direta em políticas públicas, mas ele poderia fazer um controle da legalidade. Então, havendo ali desvio de poder ou havendo desvio de finalidade, o juiz ele poderia atender a esse controle, a controle jurisdicional de políticas públicas eivadas da própria administração pública. Bom, hoje nós temos um pensamento um pouco talvez mais avançado que vai observar a questão do próprio processo judicial enquanto um processo estruturante, tá?
São chamados processos estruturais, que eu prefiro deixá-los para um terceiro ponto, né, de provocações a esse respeito, mas que ele vai, então, superar um pouco desse controle de legalidade e legitimidade para que o Poder Judiciário possa participar ativamente na gestão da escolha pública por meio dos processos que são ditos processos complexos ou processos estruturais. Nesse ponto, o próprio Ministério Público, né, por meio de ações civis públicas, e o Poder Judiciário atuariam em favor de políticas públicas. Bom, no meio disso tudo, né, o professor da UERJ, procurador do Estado, né, Gustavo Benenboim, ele traz na sua obra também uma outra questão que vai impactar um pouco nessa questão da política pública. O Gustavo Benenboim, professor Gustavo Benenboim, ele fala que num Estado democrático de direito, né, cuja Constituição assegura, então, ainda que a Constituição assegure a separação de poderes, mas que diz que eles são harmônicos entre si, ele diz o seguinte: olha, não é possível hoje, dentro de um Estado democrático do direito, em que a legalidade administrativa ela autoriza com que os administradores atuem apenas dentro do que diz a lei, não podemos mais admitir discricionariedade. Então, discricionariedade seria um elemento que não deveria compor o ato administrativo. Portanto, ele fala em graus de vinculação. Isto é, abandona-se a discricionariedade e adota-se uma teoria de graus de vinculação. Então, o administrador público ele sempre estaria vinculado. No entanto, ele estaria vinculado de forma forte ou vinculado de forma fraca, né? Então, a vinculação do administrador seria sempre a lei. Portanto, o judiciário sempre poderia invadir mérito administrativo, porque, na verdade, o mérito não existiria. Existiria sempre uma vinculação. Então, talvez essa seja uma releitura bastante interessante que o professor Gustavo Benenboim faz do controle de legalidade e legitimidade, né? Porque o controle de legalidade e legitimidade ele vem sendo admitido jurisprudencialmente, mas a partir dessa teoria fica mais palatável a gente falar que o Poder Judiciário está invadindo o mérito administrativo, porque a gente não fala mais em discricionariedade, segundo o pensamento do professor Gustavo Benenboim. Bom, fato é que hoje, na jurisprudência, nós vemos muitos julgados, né, em que, de fato, isso acontece. Então, a praxe forense, né, e o doutor Érico já mencionou isso na sua palestra anterior, a praxe forense, ela admite que o Poder Judiciário exerça esse tipo de controle, né? E o próprio legislador também já percebeu isso e editou uma alteração na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é, de certa forma, muito interessante nessa temática, né? E aí eu gostaria até de ler a transcrição do artigo 22 da LINDB, né? Que é bastante clara nesse sentido. Ela diz que, na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo do direito dos administrados. Portanto, a LINDB, né, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ressalva uma prática forense que vem acontecendo com certa frequência. Então, nós temos muitos processos em que juízes, né, determinam a confecção de uma política pública X ou Y, sem observar as dificuldades pelas quais o administrador público passa. Ou também em relação a recursos existentes para a confecção de certas políticas públicas. Bom, isso remete novamente, né, ao conceito que eu trouxe inicialmente, dado pelo PCU, no seguinte sentido, de que as políticas públicas seriam um conjunto de intervenções e diretrizes emanadas de atores governamentais que visam tratar ou não problemas públicos. E o juiz, na verdade, ele tem a sua missão institucional não de cuidar de problemas públicos, mas tratar conflitos, de resolver conflitos, certo? E no final desse conceito, ele continua e diz o seguinte: e que requerem, utilizam ou afetam recursos públicos. Então, hoje nós temos
recursos que não são infinitos e direitos que são praticamente infinitos. É claro, eu tenho um respeito profundo pela Constituição, estudo a Constituição da República, acho sim que todos os direitos ali deveriam ser efetivados, que não são meros programas, programas de carta de intenções, né? Não é uma mera carta de intenções, mas nós temos que ter a consciência de que estamos diante de recursos finitos, né? E aí, é claro, a gente deveria fazer uma pesquisa paralela a respeito da corrupção para saber se esses recursos são, de fato, que eles não podem ou não conseguem, de fato, atender aos direitos que a Constituição prevê, né? Talvez, se a gente parasse para estar um pouquinho esse ponto, a gente fosse descobrir, né, levantasse essa hipótese científica, a gente fosse descobrir uma resposta científica de que temos recursos para atender a toda a população. Mas a gente tem que trabalhar com o que tem, e o que tem hoje são recursos finitos para atender uma série de direitos. Então, o juiz ele não conhece as dificuldades, né? As dificuldades do gestor público, e a Lindbe é muito clara nesse ponto, e ela percebeu de forma muito precisa esse ponto em que a gente vem enfrentando essas questões. Mas eu gostaria de avançar, então, eu não vou me deter muito mais sobre o tema políticas públicas, né? Justamente pelo constrangimento, pelo constrangimento acadêmico, né? De estar diante de especialistas em políticas públicas, e quero avançar para um lugar em que eu me sinto um pouco mais confortável, né? Vou entrar um pouquinho na minha zona de conforto, porque falar sobre direito administrativo e políticas públicas ainda não é uma facilidade para mim. Bom, então, o segundo ponto, né, desse ciclo de debates, o segundo ponto a segunda provocação que eu queria fazer, né, a respeito da prática forense e das políticas públicas, tem a ver com as políticas públicas judiciárias. Bom, isso a princípio parece uma contradição, né, com o que eu falei antes, né, no sentido de que os juízes não são atores governamentais, desconhecem as dificuldades do gestor público, os recursos previstos para isso, e agora eu estou falando de políticas públicas judiciárias. Bom, na verdade, o que eu quero tratar sobre políticas públicas judiciárias são as políticas públicas que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, estabelece dentro do contexto da justiça. E nós temos, então, diversas políticas já efetivadas em andamento, né, tidas pelo Conselho Nacional de Justiça, mas eu queria destacar aqui 4 delas que eu acho que são importantes, tanto para a nossa fala quanto para o programa, embora eu tenha sido, de certa forma, pego de surpresa em relação à mudança das linhas de pesquisa, professor Emerson. Eu tentei fazer o meu dever de casa, acessei o site do programa, consultei a área de concentração, as linhas de pesquisa, mas elas foram alteradas. Mas eu acredito, né, como o professor já mencionou, a gente vai continuar, então, eu estou dizendo aqui a gente, já me sentindo de casa, né? Mas o PPGD da Unirio vai continuar fazendo, que dentro dessa temática das políticas públicas em meio ambiente. Bom, essas 4 políticas públicas judiciárias que eu separei, né, que foram realizadas então pelo CNJ, são, primeiro, né, a Política Pública Nacional de Justiça Restaurativa no âmbito do Poder Judiciário, que está delineada na Resolução do CNJ número 225 de 2016. Bom, justiça restaurativa também não é ainda o meu ponto de estudo, né? Embora eu tenha uma proximidade com os métodos adequados de solução de conflitos, né? Tendo em vista os meus estudos na linha de pesquisa em acesso à justiça, mas a justiça restaurativa ainda não compõe o meu conjunto aí de temáticas estudáveis, né? Então, a justiça restaurativa ela já tem uma resolução do CNJ, né? Temos uma professora lá no nosso programa, no PPGD da Unesa, a professora Maiara Siqueira. Ela trabalha muito essa questão da justiça restaurativa, tem algumas obras já editadas, né? E o CNJ já trabalha, então, com essa política pública de criar, então, um ambiente de tratamento adequado de conflito a partir da justiça restaurativa. Temos a resolução número 125 de 2010, né, que trata sobre a política judiciária nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário, essa na qual eu vou me deter um pouquinho mais. E temos também várias resoluções, né, que tratam sobre o sistema carcerário, execução penal, medidas socioeducativas, e que poderão, sim, né, compor também uma prática forense
dentro dessa temática políticas públicas, né? Então, a própria prática forense, seja ela efetivada pela advocacia, seja ela determinada pela própria magistratura ou pelo Ministério Público, Defensoria Pública, fato é que essa política pública judiciária que trata sobre o sistema carcerário, execução penal e medidas socioeducativas precisa, sim, de fato, ser estudada. E, por fim, né, a resolução do CNJ número 433, agora de 2021, é uma política pública que vai tratar, então, da política nacional do Poder Judiciário para o meio ambiente, né? Então, existem políticas públicas efetivadas pelo Poder Judiciário, mas vejam que essas políticas públicas não vão entrar em confronto, né, com o que eu mencionei anteriormente, porque são políticas públicas que são efetivadas dentro do próprio Poder Judiciário. Então, o próprio Poder Judiciário é que vai efetivar essas medidas, não com o objetivo de mudar um estado de coisas, né, na sociedade, como parece ser, né, o objetivo das políticas públicas governamentais, mas sim adequar o seu ambiente de justiça a essas demandas que chegam ao Poder Judiciário. Mas, como eu disse, eu queria me deter um pouquinho mais na resolução número 125 de 2010, que vai cuidar, então, dessa política nacional de tratamento adequado de conflitos de interesse. A resolução número 125 de 2010, que é uma resolução de magnânima importância hoje para a prática forense. Então, vejam que números do CNJ, né, números do Poder Judiciário, expostos pelo Conselho Nacional de Justiça, no famoso relatório Justiça em Números, dão conta de que hoje nós temos um Poder Judiciário bastante assoberbado. Dão conta de que hoje nós temos 79 milhões de processos tramitando no Poder Judiciário. E o que mais foi assustador, né, quando eu acessei recentemente, né, saiu no mês passado o relatório desse ano, como ano base 2021, foi que nós tivemos um incremento de demanda. Então, nós tínhamos uma série histórica nas quais o número de processos vinha sendo reduzido, menos processos entravam do que iam sendo julgados, mas quando chega no ano de 2021, nós tivemos um incremento de processos na base aí de cerca de 2 ou 3 milhões de processos a mais no acervo da justiça brasileira. Bom, isso um outro juiz federal, o doutor Eric Navarro, ele chama isso da tragédia da justiça brasileira. Então, é necessário hoje, mais do que nunca, efetivarmos um tratamento adequado de conflito. E isso o CNJ já vem fazendo desde 2010, quando passou a falar sobre os métodos consensuais de solução de conflito. E sabemos que é muito mais rápido o Poder Judiciário andar com as suas políticas públicas do que o próprio Legislativo produzir a legislação. Afinal de contas, existem outras preocupações também no Poder Legislativo que demandam, então, esse tempo, né? Então, o CNJ edita em 2010 a resolução número 125 para cuidar dos métodos consensuais de solução de conflitos, mas a gente só ganha uma lei nacional sobre esse tema em 2015. Antes disso, o Código de Processo Civil, no mês de março, ele estabelece, no artigo 3º, uma determinação, talvez não era essa palavra melhor que eu gostaria de ter usado, mas na falta de outra, vamos utilizar essa mesma, mas ele traz ali, no artigo 3º, um claro mandamento, né? Todos devem prestigiar os métodos de solução de conflitos, né? Ou estimular o seu uso. E daí vem outras medidas, né, do MEC, por exemplo, dizendo que as universidades devem compor no seu currículo mínimo a disciplina Métodos Adequados de Solução de Conflito. E aí o próprio CPC cria ainda, né, dentro do capítulo que fala sobre os auxiliares da justiça, ele cria um capítulo para falar dos conciliadores e mediadores. Estabelece alguns princípios, né, e traz um arcabouço muito melhor do que aquele que a gente tinha. E quando adentramos ao mês de junho de 2015, desse mesmo ano, ganhamos, então, a nossa Lei Nacional de Mediação de Conflitos. Nacional em parte, federal em outra parte, mas na maior parte ela é uma lei nacional, né? Então, hoje nós temos, aliás, desde 2015 nós temos essas duas legislações, o Código de Processo Civil e a Lei Nacional de Mediação, a Lei 13.140 de 2015, e desde 2010 a Política Nacional de Tratamento Adequado de Solução de Conflitos, editada pelo CNJ por meio da sua resolução número 125. No entanto,
como eu disse, nesse momento a gente aumentou o número de processos. Então, alguma coisa não está caminhando bem nessas políticas públicas. Quando a gente olha, então, o relatório Justiça em Números, nós vemos que, por exemplo, os juizados especiais têm um nível baixíssimo de acordo. E o juizado especial tem uma audiência obrigatória de conciliação. Quando nós vemos os dados dos sejusques, nós vemos que nós temos um número muito baixo de acordo. Então, a doutrina, ela se apressa, e aqui eu quero polemizar um pouquinho, professor Emerson e André e demais participantes, eu quero polemizar um pouquinho, porque a doutrina, quase que em uníssono, ela diz o seguinte: a justiça está do jeito que está porque o brasileiro litiga muito. A justiça está do jeito que está porque nós temos uma cultura do litígio, uma cultura da sentença. E um grande nome que mencionou isso foi Kazuo Watanabe. Kazuo Watanabe talvez foi quem tenha elaborado esse termo e que a doutrina em um só uníssono vem dizendo que o brasileiro litiga muito e é por isso que nós temos a tragédia da justiça brasileira. Mas o grande problema aqui que nós temos visto é que a solução para esse problema tem sido o bloqueio do acesso à justiça. E isso tem sido, talvez, o meu principal objeto, né, de pesquisa, uma vez que nós começamos a ver alguns doutrinadores dizendo o seguinte: olha, para litigar, você precisa, então, resolver os seus problemas administrativamente. E, em última ratio, você deverá vir ao Poder Judiciário. Não é isso que fala a Constituição. Ela fala o contrário. Né? Mas pior do que fazer isso é criar hipóteses processuais inexistentes na legislação processual, como, por exemplo, a suspensão do processo até que o problema se resolva administrativamente. Não existe causa de suspensão para esse tipo de situação. Mas são construções que são feitas a partir de um poder jurisdicional que usa o processo como instrumento. E isso vem sendo rechaçado com bastante veemência pelos garantistas processuais. Né? Ainda é uma temática muito incipiente no Brasil. Né? Eu tenho sido convertido ao garantismo, como eles gostam de dizer, né? Um processo de conversão. Mas, de fato, quando a gente olha esse tipo de decisão, a gente se lamenta, né, de que as soluções para os problemas são bloquear o acesso à justiça. Né? Então, isso acaba sendo um grande problema. Bom, a Resolução 125 de 2010, então, falando propriamente de políticas públicas, ela cria, então, o NUPEMEC, né, que é o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, que tem algumas atribuições, eu gostaria de trazer duas delas, né, para fortalecer o nosso debate. A primeira é a competência para implementar uma política judiciária nacional de tratamento adequado de conflitos de interesse, em conformidade com as diretrizes estabelecidas nesta resolução. Portanto, a política judiciária nacional, embora ela tenha sido implementada pelo CNJ por meio da resolução 125, são os tribunais, por meio dos seus NUPEMECs, né, órgão obrigatório dos tribunais, que irão, então, implementar essa política em cada um dos seus tribunais. E a outra atribuição, né, está no inciso 4, lá do artigo 7º, que fala sobre o NUPEMEC, é a de instalar centros judiciários de solução de conflito de cidadania que concentrarão a realização de sessões de conciliação e mediação que estejam a cargo de conciliadores e mediadores dos órgãos por ele abrangidos. Portanto, dentro dessas duas atribuições do NUPEMEC, nós vemos a criação de um outro órgão, que são os sejusques, ou os chamados centros. Né? Isso é de uma grande relevância, né? No momento em que a gente trata desse sistema de justiça brasileiro, que hoje vive uma judicialização talvez exacerbada, né? Mas esses centros eles possuem uma missão com a qual eles não estão conseguindo lidar. Então, a prática forense precisa muito determinar de forma mais clara como que essas políticas públicas vão se dar. Sem bloqueio de acesso à justiça, mas com um número de acordos que seja mais crescente. Né? Bom, Acho que travou. Professor Eri Silva? Ah, ele voltou. Pode continuar, tinha travado. Tá sem isso.
Tá, consegue me ouvir bem? Agora sim, agora sim. Tá. Fiquei muito tempo travado, só para eu saber onde que a gente parou de ouvir. Não, foi rapidinho, Tá. segundos. Maravilha, então. Bom, então, até para a gente não delongar mais, né, e aí são, de fato, né, como eu disse, na verdade, eu não tenho a pretensão de fazer uma palestra, de trazer respostas, eu tenho a pretensão, na verdade, de trazer para o debate, né, esses elementos e que a gente possa, então, conversar sobre esses temas. Eu quero, então, avançar para o terceiro e último tópico das minhas provocações, né, digamos assim, que seria justamente sobre os processos estruturais ou processos estruturantes. Bom, sobre esse ponto, né, vocês conseguem me ver ainda? Porque apareceu uma mensagem aqui que eu saí, mas eu não saí, eu estou aqui ainda. Bom, então, sobre essa temática dos processos estruturantes, né, essa doutrina processual, né, mais recente do garantismo processual, ele traz uma crítica muito veemente aos processos estruturantes, né? E tem um texto muito interessante do professor Eduardo José da Fonseca Costa, também, né, um juiz federal, atua em Ribeirão Preto, é um dos grandes nomes do garantismo processual brasileiro, né? Inclusive da América Latina também. Ele vem trazendo, ele traz um texto na BDPRO, né, uma Associação Brasileira de Direito Processual, sobre os 10 senões do processo estruturante. E aí eu queria trazer 4 desses 10 senões, né? São os 4 que eu achei que estariam aptos a comportar o tempo que a gente tem e que explicam, né, muito bem algumas das falhas dos processos estruturantes. Mas antes desses 10 senões, né, é importante que a gente verifique o seguinte, que o processo estruturante, na verdade, ele trabalha dentro de um contexto de complexidade. Isto é, sempre que você identificar nos pedidos, né, realizados pelo autor uma certa complexidade, esses pedidos devem ser atendidos processualmente a partir de uma ótica estrutural, né, e não apenas com a concessão de uma sentença procedente ou improcedente. Só que quando a gente se depara com um processo estruturante em que um dos pedidos tem a ver com políticas públicas, aí a gente já começa a esbarrar nos problemas que a gente trouxe lá no início, né? Será que o juiz pode efetivar medidas estruturantes ou ele estaria se substituindo à atividade da ação governamental? Então, esse é um grande problema. Bom, e quais são, então, esses 4 senões que o processo estruturante, o processo estrutural, precisa responder, né? O primeiro é o seguinte, ele diz assim, os teóricos do processo estrutural precisam solucionar a equação democrática contra a qual as suas ideias parecem atentar. E, de fato, né, se políticas públicas são a ação governamental de fazer ou deixar de fazer alguma política no seio social, é necessária uma legitimidade democrática. Parece que é necessária que aquele agente do governo que efetiva políticas públicas seja um agente eleito pelo povo. Portanto, o juiz, não sendo eleito, ele vai, de fato, ter um déficit democrático na medida em que atua em um processo estruturante, determinando medidas estruturantes de ações que visam, então, rever políticas públicas. Esse é um primeiro senão, né? A doutrina do processo estrutural, ou os estruturalistas, como vem sendo chamados, eles não resolvem ainda essa equação democrática. Os estruturalistas, né, então, o segundo senão, precisam explicar como se pode teorizar a interferência judicial sobre outros poderes sem se teorizar a fundo a própria separação de poderes. Então, os estruturalistas eles costumam dizer que, na verdade, a separação de poderes é um princípio em decadência. Mas dizer que um princípio está em decadência sem teorizar dogmaticamente sobre isso é o mesmo que não dizer nada. Quando se quer mudar um estado de coisas doutrinário, você precisa ter uma fundamentação adequada. Quando a gente estuda precedentes, por exemplo, para que você supere um precedente, para que você faça um overruling, né, de um determinado precedente, você precisa ter uma argumentação forte. Assim acontece com a doutrina, né? Se temos uma doutrina já muito bem estabelecida, como é a doutrina da separação dos poderes, histórica, secular, para que você
teorize contra ela, para que você diga que ela é falha ou que ela é fraca, você precisa ter uma teoria mais contundente. E não simplesmente alegar que é uma teoria em decadência. Então, os estruturalistas não conseguem alcançar esse ponto. O terceiro senão: os estruturalistas precisam erradicar toda sorte de subjetivismos e desenvolver critérios mais objetivos para que o demandante possa solucionar de modo mais racional a política pública sub iudice. Ora, quando se submete uma política pública à justiça, essa submissão, essa demanda, é um ônus do demandante estabelecer de forma racional o porquê que aquela medida não está funcionando ou porquê o órgão público ou o governante deveria adotar uma medida no lugar de outra. Bom, se o promotor de justiça tem um filho, ele vai preferir, talvez, políticas educacionais. Se o promotor de justiça é um fervoroso ambientalista, ele vai, então, de acordo com o seu viés, ele vai preferir medidas ambientais. Se ele, na verdade, é um grande garantista processual, ele vai preferir medidas carcerárias. Então, para fugir desse subjetivismo ou dessa preferência do demandante, é preciso que se racionalize a demanda estrutural, que se criem critérios objetivos para dizer, na petição inicial, o porquê que aquela política pública deve ser efetivada no lugar de outra, já que vimos que os recursos são finitos. E, por fim, o quarto senão, embora ele traga 10, eu trouxe 4, o quarto senão diz que os estruturalistas precisam explicar como se podem selecionar juízes capacitados para o controle judicial de políticas públicas. O juiz não é questionado na prova da magistratura sobre questões de gestão administrativa, ou de gestão pública, ou de gestão política. Ele é um técnico jurídico, ele não é um administrador. Se o juiz quiser tirar a sua capa de técnico jurista, ele deve, então, pedir a sua exoneração e fazer campanha, e se candidatar a um cargo político. Então, esse é um outro senão aí do processo estrutural. Não obstante essas críticas, que eu teço aqui, por exemplo, o STJ, e aí eu trouxe aqui um leading case, o recurso especial número 1.733.412, originário de São Paulo. O ministro relator foi o ministro Olga Fernandes e o julgamento aconteceu em setembro de 2019. E eu destaco aqui no trecho da ementa, o seguinte trecho, seguinte excerto. A existência de pedidos diversos complexos não significa automática pretensão de substituição do administrador. Então, o STJ diz o seguinte: olha, só porque tem pedidos complexos, esse processo vai ser estruturante e não substitui o próprio administrador. Ao contrário, pressupõe cuidado do autor diante de uma atuação estruturante, que impõe também ao judiciário a condução diferenciada do feito. Nos processos estruturais, a pretensão deve ser considerada como de alteração do estado de coisas, ensejador da violação dos direitos. Bom, o STJ, portanto, ele compreende como correta a doutrina estruturalista, e já tem julgados nesse mesmo sentido. Bom, então, ele vai dizer que o controle judicial de políticas públicas é possível, em tese, ainda que em circunstâncias excepcionais, embora deva ser observada a primazia do administrador. Então, ele reconhece, primeiro, a primazia do administrador público, mas ele diz que o Poder Judiciário deverá atuar, então, quando houver uma negligência, uma omissão do poder público. Nesse ponto, os garantistas também vão concordar com o STJ, mas o STJ ele parece que, no primeiro momento, ele se contradiz com o segundo momento. Ele primeiro diz, vamos atuar nas políticas públicas somente quando houver negligência e omissão do administrador. No entanto, ele admite processos estruturantes para mudar o estado de coisa. Ora, parece-me contraditório nesse ponto. E aí, 5 regras, então, devem ser estabelecidas a respeito, então, da invasão do judiciário no suprimento de negligências governamentais. A primeira regra constitucional diz o seguinte: o legislativo governamental tem o dever de editar políticas públicas sobre o tema A, B e C ou do modo XYZ. Regra número 2, se não se editam políticas públicas sobre os temas A, B e C, ou se não se editam do modo XYZ, há um estado de negligência. Ponto. Regra número 3, havendo negligência, o órgão competente para pronunciá-la é o Poder Judiciário. De fato,
né? Se a lei, né, ou a Constituição determinam a efetivação de políticas públicas e essas políticas públicas não são feitas, o Poder Judiciário é o órgão competente para pronunciá-las. Regra número 4. Pronunciada a negligência, pode o Poder Judiciário exercer como substituto a função legislativo-governamental, suprindo a política no ponto em que ela se operou de maneira inexistente, insuficiente ou ineficiente. E a regra número 5. Se a negligência é judiciária, os demais poderes não têm competência para reconhecer esse Estado, nem para exercer substitutivamente a função jurisdicional típica. Sem essas justificativas, nenhum jurista pode advogar mágicas prometidas pelo processo estrutural. Esse é um trecho do artigo do professor Eduardo José da Fonseca Costa, que estabelece então essas 5 regras que vão autorizar excepcionalmente que o Poder Judiciário adentre no mérito de políticas públicas. Bom, eu espero que esses 3 pontos, né, da minha fala tenham provocado, então, um pensamento sobre esse ponto, né? Como eu disse, eu não quis trazer nenhum tipo de certeza, afinal de contas, não as tenho, né? Mas quis trazer, então, provocações para que a gente possa exercer um debate, e peço desculpas por ter deixado 12 minutos restantes, né? Mas precisava abordar aqui esses 3 pontos. Então, devolvo-lhes a palavra, já agradecido aí pela escuta atenta. Agradeço, eu acho que suas palavras realmente vão borbulhar na nossa cabeça, né? Ainda mais que a gente está estudando metodologia, elaborando problema, por que a nossa pesquisa é científica. Eu acho que realmente você está contribuindo bastante com o momento que a gente está passando, né? Eu vou passar a palavra para o professor Emerson para fazer mediação, suas colocações. E obrigada, professor, mais uma vez. Parabéns, professor Eres. Para quem disse que não domina a política pública, eu acho que você mostrou, pelo menos, o domínio das grandes questões que envolvem a questão da prática forense em matéria de política pública. Fazendo um gancho com semana passada, né, a gente viu uma perspectiva bem interessante vinda de um representante do judiciário, que é essa noção, essa ideia de que a gente precisa trabalhar de fato a consensualidade como uma forma de construir e dar mais legitimidade à tomada de decisão judicial quando se refere à política pública, né? Que o ideal é que os sujeitos sentem e cheguem numa decisão. Em alguns momentos da sua fala, você chama a atenção para isso. Mas é bacana ver a perspectiva de quem advoga, porque eu, como advogado, me vi em muitas das questões que você colocou, né? Porque parece que nós vemos, por outro lado, no judiciário, também uma movimentação muito difícil, né? Que é a movimentação dessa ideia de interesse processual que tem sido cada vez mais crescente, de que você tem que recorrer à esfera administrativa e, se tiver uma recusa, você poder judicializar, o que é problemático demais, porque se pensarmos em específico numa política pública, numa decisão administrativa em geral, às vezes o recorrer a uma esfera administrativa são 2, 3 anos. Mas se a gente pensar numa política pública, às vezes sequer o sujeito, o cidadão, tem um canal adequado para isso, né? Então, você precisa de uma internação no hospital, não tem leito, né? Nem todos os hospitais têm uma ouvidoria. Nem todas as ouvidorias dos municípios funcionam com uma comissão de avaliação, uma comissão de ética interna que proceda como revisora. E aí você não consegue, na instância administrativa, de fato, construir essa cidadania administrativa para você não depender da esfera judicial. Mas, por outro lado, acho que você também chama atenção para outra coisa importante, né? A rigor, o judiciário não é um ator de política pública, que a rigor o papel dele é ser contra-majoritário e não majoritário, né? O papel a rigor do Poder Judiciário é controlar e não formular. Mas é difícil, num modelo como o nosso, em que as instâncias representativas estão cada vez mais com um grau de déficit de representatividade maior, cada vez menos a gente se encontra representado pelo Poder Legislativo e pelo Poder Executivo, e esperar ou aguardar que a política pública vai ser concedida por eles. Hoje de manhã eu estava vendo o RJTV, professor, acho que esse professor de administrativo acha exemplo de prova assistindo a RJTV. Os meus alunos da graduação que não ouçam. Né? Porque é ali que você vê no dia a dia as questões da administração pública municipal se movimentando. Fica muito mais fácil de você criar a questão de prova, né? E aí, um dos grandes problemas desses últimos meses é o tal da fila do CAD único, né? As pessoas estão tendo que fazer o cadastro novamente, ou revisar o cadastro, e aí são distribuídos 100 senhas por dia em alguns postos,
Só que o número de senha que é distribuído não é igual ao número de usuário da política pública. Então, na prática, a conta nunca fecha, o governo federal já repetiu ou renovou o prazo algumas vezes em razão disso, e uma cidadã falou algo bem interessante, ela falou assim, parece que o governo acha que ele está prestando um favor com a política pública para a gente. E é direito nosso. E eu achei aquilo bem interessante, porque talvez esse deslocamento da cidadania administrativa ou a cidadania no legislativo para a cidadania judicial não é só por essa queda de representatividade das instâncias democráticas, mas é também pelo ganho cidadão que nós tivemos, de as pessoas entenderem que elas têm direito, entenderem que não é algo dado. A grande questão é como o judiciário vai fazer isso. Eu acho que hoje, o professor Aires, a gente não vai ter tempo de fazer o debate, por isso que eu estou fazendo uma costura aí do que o professor Aires falou, das dúvidas que ele colocou, que eu acho que é importante para a plateia. Eu acho que o que é interessante na sua fala é pensar que eu tenho um ator que no desenho institucional não foi feito para formular política pública, porque ele foi feito para controlar. Essa é a própria noção do Members versus Madison, essa é a própria noção do controle de constitucionalidade. Ele controla os excessos do poder majoritário, não atua como instância majoritária, mas se, por um lado, a gente tem uma instância que não é conclamada para, ou que não deveria, no desenho institucional, decidir, ela é chamada para decidir. E decide sem lei, porque o legislador também ignora que o judiciário assume essa função. Embora a gente tenha algumas alterações no CPC que são importantes, eu vejo como você. O CPC não olha para essa função que o judiciário está exercendo, não coloca parâmetros. Então, o próprio judiciário cria a ideia da decisão estruturante, né, como uma forma dele tentar ordenar micro e macro justiça, só que sem dar uma solução que tenha racionalidade, porque ele também não é legislador. Né? Então, quando ele cria os seus estándares, os seus parâmetros de que vamos operar num sistema de decisão estrutural baseados nesses pontos, até o STF fez isso, aquele leading case do estado de coisas inconstitucional, que eu até falei na semana passada, é talvez o grande leading case que o STF assume a postura de falar, estou dando uma decisão de formulação de política pública. Porque nas ADPFs anteriores, ele concedia a prestação, mas ele se recusava a admitir que estava fazendo política pública. Ele sinalizava que estava realizando direito. Nesse, ele assumiu, estou fazendo política pública, baseado no exemplo da Colômbia e de alguns países latino-americanos. Ele vai criar esse modelo de decisão estrutural, que também é ruim, porque eu concordo com o professor Ed. Na realidade, ele diz que é estrutural, ele diz que, na realidade, ele está só orientando, mas, na verdade, ele já está tomando decisões. Né? Na verdade, ele já está ali, dentro dessa orientação ou dessa estruturação, né? Ele já está construindo o processo de tomar decisão. E o que talvez seja mais no início, eu acho que é a falta de interação. O modo como ele faz isso, como uma resposta no seu controle judicial, mas não chama os outros atores políticos para tomar essa decisão. Então, devolvendo as suas indagações, professor, primeira delas, eu acho que você foi muito bem, eu acho que você dominou esse grande cerne da discussão das políticas públicas. Eu acho que hoje a discussão no judiciário, para nós como advogados, envolve esses eixos que você colocou, né? Ou seja, ou a dificuldade de acesso à justiça, com essa ideia do interesse e adequação da via, como uma ideia de esgotamento da via recursal administrativa, quando o artigo 5º e 35 da Constituição é bem claro, a tutela judicial é inafastável. Eu acho que o outro eixo que envolve, e aí é um eixo que você não aprofundou, mas eu aproveito e acho que também vale luz para a gente discutir nas outras semanas, e quando você puder acompanhar, assista para a gente também aproveitar o debate. Eu acho que é esse afã da conciliação que o Código de Processo Civil traz, mas que eu não, assim como semana passada eu falei, eu não acho que os atores estão preparados, eu não acho que o advogado público e o advogado privado está preparado, eu também acho que o conciliador e o mediador não está preparado. A experiência de advogado, o conciliador que às vezes vai fazer a conciliação, Exatamente. ele força a conciliação numa situação que não é possível. Né? Às vezes, em tom de ameaça, olha, doutor, acha melhor, né, aceitar. O professor Hélio sabe o que a gente está falando, né? A gente ouve muito Se isso. deixar o jeito de sentenciar, vai ser diferente. Exatamente. Uma pressão ali, né? E eu acho que esse terceiro eixo que você falou é como pensar em uma regulação desse processo estruturante. Porque eu já não acredito mais, professor, que o judiciário não vai intervir. Eu acho que o judiciário alcançou um protagonismo nas instituições políticas
que ele não vai voltar atrás. Ele não vai chegar numa próxima quadra histórica e falar, nem com o parlamento conservador como nós temos agora. Eu não acho que ele vai virar e falar, não sou mais ativista, agora eu sou autocontido e não vou interferir. Ele vai interferir. Mas a minha pergunta é, como é que a gente pode pensar em instrumentos para conter ele nesse processo estruturante? Porque nesse ponto o CPC falhou, né? O CPC não pensa em macrojustiça, né? O CPC limita a macrojustiça na ideia de precedente judicial, de súmula vinculante, de reiteração de julgado de tribunal superior. Ele não pensou em class action, como é nos Estados Unidos, né? Ele não pensou em ação coletiva, ele não pensou qual tipo de decisão judicial que eu dou numa ação coletiva. Então, ele não pensou em política pública. Tá até legal que tem vários mestrandos aqui, né? É um tema importante também, né? Discutir a política pública nesse aspecto processual, né? Do controle de errado. Então, só queria colocar esses eixos, dizer que, de novo, professor, foi um prazer. Acho que você, como Ana deixou muito claro, traz temas que a gente vai ficar refletindo aqui nos próximos encontros, né? Eu devolvo a palavra para você fazer o seu encerramento final, sua manifestação, seu agradecimento, dizendo que nós do PPGD estamos muito agradecidos pela sua participação, agradecidos também igualmente pela organização feita pelas minhas meninas aí superpoderosas do evento, e dizer que a casa está aberta para você trazer reflexões e pesquisas em qualquer campo do direito para dentro do nosso programa, que a gente encaixa, tenta acolher, que é o que eu tento fazer no programa com todos nós. Tá bom? Seja bem-vindo e obrigado, professor. Muito obrigado, Eu só queria que me professor. ausentar imediatamente, que eu tenho o outro Sem evento problemas, para abrir. professor. Foi um prazer. Então, Prazer. eu gostaria de finalizar, então, só, de fato, com meus agradecimentos, né, que, embora sejam agradecimentos protocolares, né, não deixam de ser, por isso mesmo, sinceros, né? E, em especial, agradecimento à Andréia, né, que fez esse convite. Foi um grande prazer, tá, Andréia, poder falar para um público tão seleto como o seu, né, como é o do PPGD, da Unirio, né? E também deixar, né, claro, as portas abertas aqui da instituição. Hoje, né, não tive a oportunidade de mencionar, mas eu coordeno uma unidade aqui, um curso de Direito de uma unidade aqui da Estação no Rio de Janeiro. Então, a gente tem facilidades, né, com a elaboração de semanas acadêmicas, com a elaboração de congressos, de simpósios, e a gente pode também fazer um intercâmbio, né, dessas instituições, né, fazer algum tipo de seminário ou congresso interinstitucional. E isso também é relevante. Eu deixo também as portas abertas aqui. Agradeço a todos aí pela oitiva, né, atenta, pelos comentários e pelos graciosos elogios. Obrigada, professor. Obrigada, colegas. O link para o certificado está aqui no chat, tá, pessoal? Para vocês preencherem. E, realmente, vou encerrar o evento muito feliz. E, professor, vai ser excelente a gente, com certeza, fazer alguns eventos juntos, né? O PPGD da Unirio, junto com a Estácio. E é isso. Boa tarde a todos e agradeço. Sexta-feira que vem teremos outra palestra. Vamos divulgar nas mídias. Tchau.